Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais da Saúde, o podcast em que você, profissional da saúde, pode soltar a sua voz e falar sobre tudo que você pensa, seus anseios, suas dúvidas, suas barreiras, seus entraves, suas vitórias e conquistas. E hoje nós temos um convidado mega especial aqui no nosso segundo episódio, que é o Dr. Tiago Kaique. Ele é médico, oncologista e vai estar participando aqui com a gente hoje, contando um pouco das suas experiências, da sua trajetória profissional. E é com muito prazer que eu peço para você, Tiago, se apresentar para o nosso público. Quem é, então, Tiago Kaique? Primeiramente, quero agradecer o convite de estar participando do Pode Mais da Saúde. Demorou, mas saiu. Desencantou. Porque a correria é tão grande, a gente tem que priorizar também, né? Da gente poder falar, conversar com as pessoas, conversar com você. Agradeço primeiramente aí a oportunidade. E quem sou eu? Eu sou o Tiago, sou um recém-oncologista, né? Tenho aí 1 ano de trajetória na onco, já terminada a residência, mas contando com residência já há 4 anos, mas eu acho que eu sou oncologista desde que eu entrei na faculdade. Então, Eu vi que você tem uma história bem interessante. exato. Então, nesse período aí, então, acho que com contato com especialidade já tem mais praticamente uns 6 anos, já tenho, enfim, mais 5, 6 anos de formado, então tem um tempinho aí. Mas eu sou um cara sonhador, um cara que se preocupa com os meus pacientes, que gosta de viver a vida, que estimula as pessoas, meus pacientes, amigos, todo mundo a viver a vida ao máximo. Acho que a gente está aqui para isso e, acima de tudo, ser feliz. Então, me considero um cara feliz. Um cara feliz. Esse é o cara. Exatamente. Esse é o cara. Exatamente. Eu vi que você, na sua trajetória, você tinha a intenção de ser um cirurgião. Exato. E aí, de repente, no decorrer lá na faculdade, você mudou e decidiu ser oncologista. O que foi que te fez mudar assim de repente? Porque a gente vê que é muito comum, né? As pessoas que estão fazendo faculdade, pelo menos quando eu fiz a faculdade, era assim, cada matéria que eu pegava, eu queria ser aquilo. Então, eu fiz pediatria, queria ser enfermeira pediatra. Fiz oncologia, queria ser da oncologia, e aí a gente vai mudando. Mas como foi que você se identificou realmente com a oncologia? Porque eu acho assim que é sua cara a oncologia. Então, quando eu entrei na faculdade, no início, eu tenho um grande amigo, é como se fosse um primo, a gente é muito próximo, e desde que eu comecei na graduação, ele sempre me levava para operar com ele. Então ele até falava, seu Thiago, você opera mais que R1 já, porque você já faz tanta coisa, que ele botava eu colocar a mão na massa mesmo. Inclusive, eu acho que, como eu não virei cirurgião, mas ele deixou uma marca aqui Deixou na a minha mão, cicatriz. que teve um bisturi que atravessou a minha mão. Sério? Sério. Mas não foi por conta disso que eu desisti da cirurgia. Mas sempre gostei muito da área cirúrgica. Eu fiz minha faculdade toda focada na área cirúrgica. Só que eu sempre sentia que faltava alguma coisa. Apesar de ir sempre bem nas disciplinas e gostar, entrava no centro cirúrgico, eu adorava aquilo ali. Mas quando foi no 5º ano, eu me dei a oportunidade de poder conhecer as outras áreas. E nisso, por exemplo, quando eu passava na clínica médica, eu adorava estudar a parte da hemato ali, a parte das leucemias. Quando eu estava na ginecologia e obstetrícia, gostava muito dessa parte de câncer de mama, né? Na própria cirurgia, eu lembro que teve uma prova na turma que todo mundo foi super mal, era uma prova de câncer gástrico, intestino, e aí eu fui super bem. Então acho que já existiam alguns sinais. Então cada rodízio que eu fazia no 4º ano e ali no início do 5º ano, eu me tendia um pouco a parte da oncologia clínica. E aí eu falei, eu preciso tirar a prova dos 9, né? Mas eu nem falei para Tiago, antes ele nem ia deixar, então eu chamo Tiago. Não ia deixar nem mais operar com ele. Eu falei, porque ele sempre falava, é bom que você vai voltar para Barreiras, a gente vai operar junto, tal, não sei o quê. Eu fiquei meio calado. Aí eu fiz um estágio opcional. Eu falei, pronto, ó, já tinha passado pelo rodízio de cirurgia geral, já tinha gostado bastante. E até seria um bom cirurgião, acredito, se tivesse seguido isso. Mas aí, Acredito. E aí decidi fazer esse estágio opcional, né, que a gente tem isso durante a graduação de medicina, em onco. E aí me mudei para Brasília e fui fazer esse estágio. Primeiro dia, eu fiquei apavorado. Eu faço ideia. Fiquei apavorado. Eu fiquei assim no estágio de psiquiatria. Eu falei, Gente, eu queria sair louca daqui. meu Deus do céu, eu cheguei lá,
Era às 7 da manhã, fui embora 8h30 da noite, é um mundo completamente à parte. E fiquei assustado, né? Você assusta pelo primeiro contato. E aí, no segundo dia, fui gostando, no terceiro, no quarto, eu fui me encantando por aquilo ali. Lembro do meu último dia no rodízio, eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou ser oncologista. E a partir dali não teve mais Não dúvida. teve mais dúvida, não tive mais dúvida. Aí eu mudei tudo, porque pra você ser, assim, são áreas completamente diferentes. Diferente. E é lógico que existe a área da cirurgia oncológica, mas eu queria ser oncologista clínico. E aí acabei mudando, em vez de fazer quando eu tive que fazer prova de residência, não fazer cirurgia geral, fazer clínica médica. Então eu tinha aquilo comigo. Meu Deus, eu quero ser só oncologista clínico. E se eu não gostar, né? Porque assim, na área da cirurgia, eu poderia ter um leque de De possibilidades possibilidades. que eu gostava, né? Inclusive a oncologia. Exatamente, Cirurgia oncológica. exatamente, inclusive de cirurgião oncológico, mas poderia ser cirurgião plástico, poderia ser cirurgião vascular, né? Tiago é cirurgião vascular. Enfim, um leque de possibilidades que eu gostava. Na clínica médica, eu tinha só aquele foco na oncologia, mas aí passei na residência médica, inclusive nessa época eu morava em Minas, retornei à Bahia, retornei a Salvador, quis ficar por aqui, quis fazer residência aqui, apesar de ter passado em outros locais também, mas eu queria voltar, né, para minha terra. E aí fiz clínica médica. Durante o período da minha residência, eu fui para um centro de clínica médica, né? Eu fui para um centro de oncologia clínica em Portugal, e aí morei lá durante um período, e aí tive essa experiência de comer muitos pastelzinhos de Belém. De Belém. Para com isso, para. E aí fui para lá, e aí vivenciei mais um momento, né, de contato com oncologia clínica. E aí tava meio que decidido, depois fiz a prova para oncologia, fiz a residência em onco, e enfim, Qual foi o período que você morou em Portugal? morei em Portugal em 2019. Estávamos juntos lá. Tava lá? Estávamos lá. É. É. A hora foi. Se calhar a gente pode até ter se encontrado lá, por aqueles lados lá. Se calhar. Se calhar. né? E aí foi nesse período aí de julho a setembro de 2019. E aí depois voltei para cá, depois veio pandemia, fazer residência de oncologia, que já é pesada, né? Tanto pela questão de ser uma residência mais puxada e a questão emocional também. Desgaste emocional Tem um muito desgaste grande. emocional muito grande. Então a gente estar batendo bem no início da pandemia de 2020, né? Quando fechou tudo. E eu brinco que eu acho que eu entrei na residência sendo R único. Então, Não era o R1, era o R1. era R único, era para eu ter dois colegas. E eu entrei sozinho. E os meus 3 colegas acima, porque no período da residência eles têm, né? Os R1, R2 e R3, por exemplo, na residência de 1. Eu não tinha R iguais, então não tinha colegas que entraram comigo, porque tinham desistido logo quando começou. E eu não tinha R+, que você precisa muito desse suporte, né? Quando você entra na residência, quem te ajuda são seus R superiores. Na residência de clínica foi dessa forma. Inclusive, sou apaixonado por todos eles, grandes amigos, meus 5 R+, que eu tive na residência de clínica. E na onco, cheguei, não tinha R+, não tinha R igual, eu tinha 3 R++, né? Que eram os que estavam terminando. E eu me senti aquilo ali. Falei, porra, tô sozinho nisso aqui. E período de pandemia. E aí teve foi realmente uma Foi muito desafiador, né? muito desafiador. Então eu falei, eu vou terminar esse negócio. Só que aí depois, graças a Deus, veio uma colega, uma grande amiga. Hoje ela está no Acre, chama Sergiane. Um beijo, Sergi. Foi minha irmã, parceira. Sergi, ela... Olha o colega aqui, tá? Tô aqui, viu, Sergi? Olha. Ela tá... Vamos dar audiência pro colega, tá? Isso, já compartilha tudo aí no Acre, viu? O Acre existe, gente. O Acre existe. E aí, ela veio, a gente, depois no outro ano, chegaram, né, os nossos R-, e depois veio também uma amiga especial, Camila, que transferiu de Minas para cá, e aí ficamos nós 6, né, no serviço. Então, foi uma prova, assim, né, e foi muito difícil, um desgaste emocional muito grande por tudo que a gente estava vivendo no mundo. 2020 não deixou saudades para ninguém, nem 2021, acredito. Com certeza. Parece que o tempo congelou ali. O tempo congelou. Então, você está num ambiente de uma residência médica pesada, de oncologia, e à noite ter que trabalhar e
em UTIs Covid, né? Então, um desafio enorme e um desgaste emocional muito grande. Então, eu acho que foi meio que aprovação, né? De falar assim, não, você vai, vamos ver se você Superou. Vamos ver se você é de garra de mesmo, garra se vai mesmo. vencer. Eu pedi, eu comecei sozinho, falei, eu vou terminar esse negócio, né? Eu sou corajoso, eu vou. Mas foi demais também, né? Você já morou em outros países, né? Eu também tive a experiência de morar em Portugal, foi uma experiência incrível, eu sou apaixonada por aquele país. Eu sempre falo, sabe, que eu fui muito abençoada enquanto eu morei lá. E nesse universo que eu vivo do empreendedorismo, nós fomos a Portugal na perspectiva de aprender mais, ver novas oportunidades, para trazer novos empreendimentos, né, aqui para o Brasil. Mas, gente, são culturas completamente diferentes. E hoje eu trabalho num gancho, né, num segmento do mercado que é a saúde privada. Então, tem a empresa de home care que presta serviço basicamente para operadoras de saúde. E aí eu fui com essa intenção de o que é que tem lá, o que é que eu posso fazer lá e tal. Quando eu cheguei lá, gente, o sistema de saúde público supre todas as necessidades do usuário. Até transporte de pacientes, que a gente também trabalha com transporte de pacientes, o sistema público tudo fornece. Então, assim, eu falei assim, meu Deus do céu, é complicado, é um modelo completamente diferente. É interessante a gente ver como as coisas funcionam, é uma experiência de vida incrível. Eu sempre falo, quem puder, tiver a oportunidade de sair, como que expande a mente da gente, ver novas culturas, ver coisas modernas, inovação, né? E trazer isso para a nossa terra natal, para poder trazer isso para o nosso país, é incrível. E eu vi que na sua trajetória também você andou rodando por aí. E aí já morou em 3 países diferentes. Isso foi na sua vida, antes da vida acadêmica ou depois da vida já profissional? Como é que foi isso? Na vida acadêmica, na verdade, eu morei em Portugal e morei nos Estados Unidos. Em Portugal, pegando um gancho do que você relatou, né, desse modelo de saúde, quando eu fui para lá, eu era residente de clínica, não entendia muita coisa de quimioterapia nem nada. Então, para mim, a experiência maior foi ficar em um centro, que lá a oncologia pública é dividida em 3 grandes centros, né? O Instituto Português de Oncologia tem uma sede em Lisboa, a outra em Coimbra e a outra na cidade do Porto. E eles conseguem ter essa abrangência do país inteiro, né? Sim. E dentro desse hospital eles tinham também um hospital de cuidados paliativos, né? Para os pacientes terminais e pacientes que estavam em cuidados paliativos exclusivos. Que foi assim, uma experiência incrível viver aquilo ali. Eu não sabia que existia isso no serviço público. E eu observei muito também como funcionava a saúde pública de lá. E achei aquilo um modelo, assim, E o modelo. fenomenal. Assim, eu lembro que eles têm lá, isso foi do serviço de oncologia, né? Então, assim, a atenção básica funciona muito bem. Então, por exemplo, tem um paciente que mora em uma determinada cidade, que fica 100 quilômetros do centro dele ali de Coimbra. Então, os prontuários, já começam os prontuários São eletrônicos. são eletrônicos e são todos unificados. Então, você Sim. consegue ver desde o nascimento do paciente até todo o prontuário dele, toda a história dele oncológica. Então, você consegue acessar. Então, o que acontecia? O paciente, por exemplo, tinha algum mal-estar, ele ia na unidade básica, o médico da unidade básica ligava pro serviço, então o médico plantonista estava lá, atendia, passava o quadro clínico, abria o prontuário e tudo mais, solicitava, não pode trazer ele, e é isso que você falou. Então, aí ia uma ambulância, né, fazia essa Lá remoção. até o corpo de bombeiro faz esse transporte, né, de pacientes. Então, assim, eles não usam o serviço privado. Exato. A via de regra, não. E aí trazia o paciente para avaliação, internava, conseguia ter esse contato, então ligava, discutia o caso. É bem, como é que fala? É bem diferente da nossa realidade, né? E aí conseguia ter esse apoio, né? E essa cobertura completa. Isso foi bem interessante e os serviços também lá funcionam super bem. A gente tem, né, as nossas dificuldades no Brasil, né? Até pela grande extensão territorial, mas É difícil. é E difícil. acho que também é uma questão cultural muito grande, né? As pessoas têm muito receio, assim, ao novo, têm muita resistência a coisas novas. Para você implantar algo novo, eu acho que, assim, de uns 5 anos mais ou menos para cá, as pessoas até têm estado mais abertas à inovação, à tecnologia, a novidades. Então, eu acho também que a questão da internet, né, Uhum. tem pulverizado muito as informações e está chegando mais rápido
coisas que a gente nem imaginava que existia e a gente já vê isso lá nos países, né, de primeiro mundo. Exato. Os Estados Unidos também foi bem, bem interessante, porque eu fui para um centro de pesquisa, né? Eu fui para um centro de pesquisa clínica e para um serviço que era focado em sarcomas e tumores do trato gastrointestinal. Recrutava aí pacientes do mundo todo, muitos estudos abertos lá. E eu lembro que no meu primeiro dia, a gente estava atendendo, estava com o meu staff, e ele foi e prescreveu a medicação para o paciente, e o paciente saiu, assim, prescreveu analgésico, né, antiemético e tudo mais para ele, ele saiu do consultório e foi para casa. Aí veio o segundo, você vai tomar remédio para vômito de 8 a 8 horas, tal, não sei o quê. Saiu, aí eu fiquei sem entender, eu falei, gente, mas eles não pegam receita? Aí eu fui e sinalizei, falei, você tá esquecendo, né, a receita, tipo, o paciente tem que pegar pra você comprar. Oh, meu Deus, olha, eu do país tupini. Aí falaram assim, não, aqui não precisa de receita, ele não leva Papel, né? papel. Não, ele vai chegar na farmácia mais próxima da casa dele e vai retirar a medicação. Não precisa levar papel. Então, a prescrição da medicação já chega. Já chega no sistema. Já chega no sistema da farmácia que ele vai retirar. Ele só vai chegar. Aí depois que eu vim entender. É por isso que lá, quando a gente vai na farmácia, não tem, né? As caixinhas, as medicações. Você vê que é aqueles potes com os comprimidos. Isso. Então eles montam lá na hora. Aí é só assim. E a gente vê muito nos filmes, né? Os frasquinhos. Os frasquinhos, exato, igual de farmácia de manipulação. De manipulação. Exatamente. Aí depois eu falei, gente, é tanta coisa. São coisas básicas. Básicas, que a são gente simples. são simples. Lá é melhor, aqui é melhor, não sei. Mas o que vale é a experiência de você conhecer o novo. O novo. O novo. Que existe uma realidade diferente da sua, que talvez seja melhor ou pior, mas isso não tá em questão, é questão de você aprender, né? Exatamente. Que existe um mundo completamente diferente que faz a mesma coisa que você faz, mas De um jeito diferente. Eu sei que tem coisas que nós podemos fazer melhor, eles têm outras, mas assim, sempre temos o que aprender com alguém. Agora sim, eu acho interessante, você é uma pessoa que gosta de inovação, gosta de tecnologia, é uma pessoa que gosta de desbravar o mundo, que gosta de viajar. Adoro voar. Ai, meu Deus do céu, que saudade das viagens. Eu também, não fala não, que tem uns um ano mais ou menos que eu não ando viajando muito, mas esse ano eu vou tirar Eu já ia falar que tinha uns 3, 4. Não, mas um ano pra mim já é muito, eu não aguento ficar muito tempo sem viajar, não. Amo viajar, uma das coisas que eu mais amo fazer é viajar. E assim, e por você gostar, assim, ter esse espírito mais aventureiro, né, de superar desafios, como você falou, essa questão da residência que você não tinha nenhum colega, não tinha ninguém, em plena pandemia, tá passando por esse processo todo. Você tem características que são muito comuns e são habilidades excepcionais para pessoas que desejam empreender. E eu percebo essas características em você quando eu ouço a sua fala, sabe? A vibração de ser resistente, resiliente, superar desafios. Você já pensou em empreender alguma vez? Já. Já? Já pensei. Durante esse tempo, né, da minha vida, eu sempre fui muito focado na minha formação profissional, né? Então, a medicina, ela tem toda essa projeção de você fazer. Não estou falando que isso é o correto, né? Tem gente que forma, não faz residência, faz a sua especialização, faz sua pós-graduação ou não quer fazer, isso é normal, né? Cada um tem o seu caminho. Mas para quem deseja, por exemplo, fazer uma subespecialização, então você tem todo esse protocolo de fazer a faculdade, de você fazer ali um curso pré-residência ou às vezes estuda em casa mesmo, passar na primeira residência. Porque se para você ser oncologista, você demora aí 6 anos para você fazer a faculdade, mais 2 anos de clínica médica, mais 3 anos de Então são 11 anos. Então, assim, quando você termina, já cansou. Já tá cansado, né? Já Cheio de cansou, cabelo branco. Não, já quero me aposentar. Já quero me aposentar desse jeito. Não mais poder viajar. Exatamente. Então são 11 anos dedicados para chegar naquele momento de você terminar, né, sua subespecialidade e entrar realmente de fato no mercado de trabalho. Então o foco sempre foi, né, eu terminar minhas especializações. Então durante esse período até com uma amiga e um amigo a gente pensou em um modelo de empreender fora da medicina, mas por conta dessa questão talvez do tempo, né, de estar dedicado a fazer a residência, talvez eu tenha deixado um pouco de lado. E aí, ano passado também foi um ano bem atribulado, e aí sempre deixando para segundo plano. Mas eu acho que
sempre dá tempo. Quem quer dá tempo. quem quer dar tempo. Faltava eu na sua Faltava vida, você na minha faltava vida. eu para incentivar esse empreendedorismo aí. Exatamente. Porque é interessante, quando conversa com você, a gente sente que você tem muito essa pegada de empreendedor, de inovação, porque assim, para empreender nós temos que ter visão, né? Exato. Enxergar o que está além, enxergar o que ninguém viu, Uhum. e aí você tem muito isso, e você gosta de novidades, é uma habilidade assim muito grande para as pessoas que querem empreender, e eu acho isso fantástico. Exato. E nós do Mais na Saúde, na verdade, nós temos um projeto completamente voltado para o empreendedorismo para profissionais da área de saúde. Exatamente como você, que começam e pensam, têm a ideia, mas não conseguem tirar do papel, não conseguem colocar em prática por conta da correria do dia a dia. Sabe o que é que acontece? A maioria das pessoas que querem empreender na área da saúde, elas já são sufocadas pelos seus vínculos. Uhum. E aí, elas querem fazer isso sozinha, e sozinho não vai. Não vai, porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder, de fato, se dedicar ao empreendedorismo. E é justamente sobre isso que nós falamos no Mais na Saúde, todas as estratégias, através de uma imersão que fazemos, que é o IES, que é a primeira imersão de empreendedores da área da saúde, com foco principalmente na inteligência emocional. Uhum. Porque muitos bloqueios são da mentalidade. Muitas pessoas querem, mas são bloqueadas. No seu caso, é a falta de tempo, que também é o argumento mais comum de todo mundo que deseja empreender. Desculpa. Não, eu entendo, porque as pessoas já têm um ritmo, como você falou, poxa, você leva 11 anos para começar a entrar no mercado, e aí vou pensar em fazer outra coisa, mas aí as pessoas às vezes não pensam nas parcerias, né, nas sociedades e outras estratégias que não demandam tanto do tempo do profissional. E isso é bem bacana. Isso que você falou da inteligência emocional é muito importante, né? Porque às vezes nós nos auto-sabotamos, Sim. né? A gente ou então existe toda aquela euforia, isso acontece comigo também diversas vezes, de ter aquela empolgação, Vou me jogar, vou me fazer jogar, vai ser isso, eu vou botar pra quebrar, vou arrebentar, vai ser assim, vai ser lá, não sei quem dorme, acorda, pensando naquilo, fazer do nada, pá, parou. Aí vem outras prioridades. Quando você vê, passou 2, 3, 4 anos, você está no mesmo lugar. Né? Para algumas coisas na minha vida eu deixei isso acontecer. Né? E aí você vai sempre arrumando desculpa. Na verdade, são desculpas. Esse projeto que eu tive, foi até... Depois eu fui para os Estados Unidos, quando eu fiquei lá, morei lá de fato. Fui atrás de novidades, de inovação. Conversei com meus 2 amigos que seriam, né? Os parceiros disso, mas acabou que todo mundo esfriou. E isso que você traz é muito importante, né? Você ter esse apoio, esse suporte, toda essa orientação de alguém que tem experiência, que isso vai ajudar, né? Sozinho ninguém consegue fazer nada. Exatamente. Ninguém consegue fazer nada. E às vezes você tem a criatividade, o desejo, a vontade, mas falta quem tem experiência, né? Vai poder direcionar. Existem alguns tipos de empreendedores, né? Tem aquele empreendedor que é o visionário, que é quem pensa, tem a ideia, sabe, mas não sabe como fazer aquilo acontecer. E aí a gente tem um outro empreendedor que ele é justamente o empreendedor técnico, que é aquele que vai realmente meter a mão na massa, fazer o negócio acontecer, criar o produto, o serviço, o que for e vai fazer rodar. E tem também que ter o empreendedor que é o gestor, é aquela pessoa que vai gerir tanto o visionário quanto o técnico, porque às vezes, eu digo isso por experiência própria, sabe? Muitas vezes eu me sabotei minha empresa porque eu queria ser tudo dentro da empresa. E eu entendi depois de apanhar muito de que eu não tenho que saber tudo, eu tenho que ser boa no que eu faço, o resto eu tenho que ter alguém que seja melhor do que eu que faça. E aí eu fui começando a trabalhar dessa forma e as coisas foram realmente mudando e acontecendo. Então, às vezes a gente quer fazer tudo sozinho e acaba não fazendo nada. Isso é muito comum. Mas eu sei que você também tem um grande projeto que vai sair agora, dessa vez vai sair, que agora eu estou na sua cola. Que você vem adiando esse projeto, fala aí pra gente qual é esse projeto maravilhoso que você quer aí, botar a cara no sol. Então, eu até acho que algumas pessoas já sabem disso, eu fiz até uma vez uma chamada no meu Instagram, todo mundo cobrou muito. E agora vai ao ar e todo mundo vai cobrar de novo. Vai cobrar de novo. Não vai ter pra onde fugir. Não tem pra onde fugir, que é o meu podcast. O seu podcast. O meu podcast. Muito bem. E vai acontecer, com certeza, em breve.
na conversa que nós tivemos, você me falou, não, eu quero falar no podcast. Eu falei assim, tá, isso aqui, pensa em falar sobre o quê? Oncologia? Mas não essa oncologia como todo mundo fala. Eu quero trazer esperança, porque eu percebo também que você é uma pessoa empática, né? É uma característica que dá para se perceber muito fácil em você, a empatia. E aí, como é isso que você gosta de se envolver na vida do paciente, saber como é que ele vive? E é sobre mais ou menos isso que você quer falar no seu podcast, não é isso? Exatamente. Eu lembro que, voltando um pouquinho no meu tempo, quando eu não sabia direito o que eu queria fazer, né, da minha especialidade, aí às vezes até você fala, alguém te pergunta, você vai fazer o quê? Você fala assim, eu vou fazer cirurgia plástica. Todo mundo, ai, que ótimo, né? Você vai fazer minha lipo, vai fazer... Vai ficar rico vai rapidinho. acontecer meu silicone. Aí você fala assim, não, você é pediatra. Que fofo, né? Então, você que lindo. Você é ginecologista, todo mundo já faz aquelas brincadeiras. Piadinhas. Ginecologia, urologia, tem as piadas. E aí quando você fala assim, ou então você fala, o que você faz? Eu sou oncologista. Aí na hora, fica assim, um silêncio. É um ambiente sombrio, pesado. As pessoas caem, aí olham assim, aí alguém tem que fazer. Meio Né? que, coitado. Exatamente, então tem sempre isso. Você vê que eu falei e ficou o silêncio. E eu percebo isso também, que nas redes sociais, falar de oncologia é algo, assim, falar da própria doença não é o que as pessoas gostam de ouvir, né? Eu acho que todo mundo já teve, ou passou por uma situação de um familiar, ou Alguma perda. alguma perda, né? E isso remete, né, a memórias, a situações. Não é tão legal quanto se falar, por exemplo, não que a oncologia não tem a ver com saúde mental, óbvio que tem, né? A gente tem estudos que mostram que você tem um estilo de vida adequado, enfim, não é disso. É do ponto de se falar, por exemplo, de coisas que são mais legais, mostrar um resultado na cirurgia plástica, mostrar resultados aí de emagrecimento, tudo mais, essas coisas legais. Dermatologista, né? Que traz todas aquelas dicas, enfim. Então é algo que chama mais atenção, né? Se você pensando em conteúdo. E quando você vai falar de onco, é algo que as pessoas não querem muito ouvir. Mas existe um lado diferente dessa história, né? Existe o lado da esperança, né? Das histórias de superação. Sim. Do quanto talvez o diagnóstico mudou o rumo da vida dessa pessoa, né? O quanto E não que só dela, né? não Muitas só vezes dela, muda a família a família, toda. porque é uma nova estruturação, né? Então, muitas pessoas, muitos pacientes que sobrevivem, eles contam isso, né? Eu era de uma determinada forma. Nunca vou agradecer o meu diagnóstico. Não estou falando que eu gostaria de ter tido. Mas já que aconteceu, eu transformei a minha vida. Mudei completamente. E eu vejo isso no consultório todos os dias, né? Todas essas histórias de superação, de transformação. Tudo na vida tem um lado bom, né? Um lado positivo. Se é que a gente pode falar que nessa situação tem. Tem. Mas existe algo pelo menos de transformar, de mudar sua perspectiva, de mudar sua direção, né? Então, eu acho que existe um lado bacana para se falar, para se discutir, para se levantar. E eu acho que muitas pessoas precisam ouvir, né? Eu escuto muita coisa legal. E eu falo assim, gente, isso aqui tem que ser explorado, entendeu? A gente pode... Alguém tem que falar, tem que falar, tem que soltar essa voz, essa né? voz, Tem que abrir esse canal. exatamente. Tem que levar isso para... Tantas pessoas merecem ouvir isso, né? Estão lá em casa, passando por algum momento e nós somos seres humanos, né? Nós temos altos e baixos. E às vezes uma palavra que você escuta, algo que você vê, um filme que você assiste, isso muda completamente, dá um insight de mudança de perspectiva e de vida, né? Eu acho que humaniza também a situação, né? Você entender que tem alguém que está passando pelo mesmo problema que você, ou que passou pelo mesmo problema que você passou e de repente, como é que ela superou? Como é que ela saiu disso? O que é que ela usou? Onde foi que ela foi buscar essa energia? E eu acho que a oncologia, especificamente, né, das áreas todas da medicina, eu acho que ela tem uma ligação muito íntima com a espiritualidade. Exato. Eu acho que as pessoas, os pacientes oncológicos, de modo geral, eles são mais tendenciosos a buscar mais a Deus ou a crença que eles têm, né? A uma energia maior, enfim, de alguma forma. E você percebe isso também na sua vivência? Percebo. Eu acho que Percebo. é promessa, é um monte de coisa que eles fazem. É energia, é Deus ali presente, é o que o paciente acredita. Você vê que a fé, né? Que a fé é você colocar
é você acreditar em algo que você não vê, né? Não é palpável. Mas você sabe que existe. E você busca a força daquilo dali. E você acredita, e você coloca a sua esperança, você ora, você bota seu joelho no chão, você faz, enfim, o que você quer, que você acredita em algo que você não vê, mas que dá certo, né? Sim. Com aquela esperança, né? Será o excesso de esperança, é o excesso, enfim, não importa o que seja. Na sua experiência, O que Tiago, importa é que acontece. na sua experiência, porque assim, eu trabalhei um período, né, numa unidade hospitalar, na verdade, eu trabalhei em alguns hospitais, e em um dos hospitais que eu trabalhei na ala de oncologia, né, e assim, era muito comum ver pacientes assim, que tinham energia diferente, que não, eu vou ficar bem, eu vou superar, eles tinham uma sobrevida muito maior, ou eles incidiam mais para a cura, porque a gente sabe que, a depender do tempo que é diagnosticado o câncer, o prognóstico ele vai ficando mais reservado, mas as pessoas às vezes quando recebem o diagnóstico já vê aquilo como uma sentença de morte. Quanto tempo eu tenho? O que é que eu preciso fazer logo? O que é que eu tenho pendência aí na vida para resolver? Como se já fosse morrer no dia seguinte. E a gente sabe que vários, inúmeros casos, eles evoluem para a cura, né? As pessoas continuam monitorando e tudo, mas às vezes elas não têm recidiva. Pode ter? Pode, acontece. Mas você acha que essa questão do pensamento, da mentalidade, da espiritualidade influencia no resultado final do paciente? Influencia. Isso é nítido, né? Aquele paciente que não quer se entregar, que tem aquela esperança, aquela vontade, aquele desejo, né? Que a alma dele vibra para aquilo ali, fala assim, eu não quero ficar bem, eu vou ficar bem. Que pensa positivo, isso tudo é questão de fé, de esperança, de energia, né? Se você vibra numa energia maior, eu acredito muito nisso, né? Eu tenho minha fé, minhas crenças, né? E acredito muito na vibração também. Aí você vê que a mesma coisa, eu pego, por exemplo, quando a gente acorda naquele dia, tudo dá errado. Você acorda, você bate seu pé na quina da cama e você já começa a reclamar. Aí você já queima seu pão na sanduicheira. Você já se atrasa para chegar no trabalho. Você quase bate seu carro e você só vai reclamando, você só vai reclamando, só vai reclamando. Aí você começa a atrair aquilo para você. Sim. Quanto mais você é negativo e você pensa coisas negativas, você profere palavras negativas, mais você vai atraindo aquilo para você. E a mesma coisa é o contrário, né? Não estou falando que a gente tem que viver em um estado de felicidade plena, não é nada disso. Não existe até. Não existe isso. Né? Mas eu acredito que a gente pensar positivo e a gente acreditar que as coisas vão dar certo, a probabilidade de dar certo é muito grande. Né? Porque você já está partindo de um ponto que você quer atrair aquilo para você. A mesma coisa quando você deseja muito alguma coisa. Você bota aquilo na sua cabeça, você foca naquilo e você quer. O desejo é tão grande, a sua fé naquilo é tão grande, que dá certo. E às vezes a pessoa foca muito no que ela não quer. E ela acaba mandando, né, uma mensagem para o cérebro dela, programando o cérebro para o que não quer, no sentido de que assim, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E aquilo para o cérebro é uma mensagem porque ela está pensando muito na morte. Exato. Quando o pensamento da pessoa deveria ser o quê? Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. E aí aquilo tem um significado diferente nas sinapses neurais, é uma informação, é um comando diferente que o cérebro Isso recebe. você já vai liberar hormônios. Hormônios, exatamente, neurohormônios. Maior. Exato. Então, é tudo isso. A cabeça comanda o corpo, né? Comanda tudo, o seu pensamento. Então, você pensar coisas positivas, obviamente você vai estar vibrando em um plano de maior, outra atmosfera, e você vai estar atraindo isso para você. Exatamente. E você, além de oncologia, além de ser viajante, além de querer empreender, lançar podcast, você também já quis ser atleta. Já quis ser atleta. Você é muito versátil. Eu acho que a vida é só uma, né? A gente tem que sempre, já se é para viver uma vez só, né? E há quem acredite em reencarnação, eu acredito particularmente, mas quem acredita que também a vida é uma só, a gente tem que viver isso aqui da melhor forma possível, né? Não é porque você é médico que você vai se engessar naqueles padrões ali e você vai viver uma vida focada naquilo. Então você tem que abrir sua cabeça para o mundo e você tem que fazer tudo que lhe dá vontade. Eu mesmo falo, no dia que eu cansado da oncologia, ou que eu estiver cansado, por exemplo, de virar um empreendedor e estou cansado daquilo ali, eu vou mudar para outra coisa, sem pensar duas vezes. Porque eu acho que a vida é isso, né?
Eu já quis ser tanta coisa na vida, mas... Fala aí o que é que você já quis ser. Eu primeiro que medicina chegou para mim bem depois, né? Então, antes eu pensava em ser engenheiro e já pensei em fazer... Até na época de vestibular, direito era uma segunda opção minha, né? Por conta da minha mãe, que é advogada. E na minha infância, sempre adorei esportes. Eu venho de uma família que todo mundo joga tênis, né? Avô, pai, mãe, irmã, cunhado, sobrinhos, todo mundo joga. E eu treinei muito para tentar ser um jogador de tênis. Mas aí chegou o momento que eu cansei. Falei assim, não quero mais. Não vai ser isso para mim. E jogava particularmente muito bem. Hoje eu brinco, né, apenas, mas adoro esportes também. Joguei vôlei na faculdade, basquete, handebol. Mas também seu porte ajuda, né, gente? Vocês não estão vendo porque ele tá sentado, mas é um homem zarrão. Eu fico com vergonha do lado dele. E eu brinco que eu cresci. Eu tenho 1,89 m de altura. Mas eu cresci, eu tive esse... Eu tenho quase isso, tá? Quase isso. Bem abaixo dessa coluna aí. Eu cresci, eu acho que em torno de 2 anos. Eu era... Deu aquele estirão. Eu tinha 1,50 m, 1,52 m, 53 quando eu tinha 14, 15 anos. E minha irmã é muito alta. A nossa diferença de idade é de 4 anos. Minha irmã tem 1,79 m, 78. Então, minha irmã era enorme e eu era pequenininho, baixinho. Na minha turma, eu era o menor da minha turma. Sempre fui o mais baixo da minha turma de escola. Sempre fui o pequenininho. E aí todo mundo virava pra minha mãe e falava assim, nossa, mas Emanuele é tão grande, o Thiago é tão pequenininho, né? E aquela coisa, né? Homem tem que ser mais alto, não sei o quê. Coitadinho, não podia ser o contrário. Pois é, tão pequeno. E aí, do nada, eu fiquei assim, cresci. Tanto que acho que é coisa de 1 ano, 1 ano e meio, eu tô assim, depois eu já Mas tô é bem aqui. assim, você tá falando, eu tô lembrando, meu filho mais velho, ele era assim, ele era o menorzinho da turma dele. E aí os amigos todos foram crescendo e ele ficando pequenininho. E aí ele pedia, mãe, me dá um remédio pra eu crescer. E os amigos são todos grandes, e os amigos já mudando a voz, e ele ainda com voz de menino. Será que eu vou ficar pequeno assim a vida toda e tal? E de repente, justamente entre um ano e 2 anos, ele deu um estirão. Hoje ele é o mais alto da turma. Ele calça 45. Vixe. Dificuldade pra arrumar Pois é, ele sapato, calça né? 45. Eu sou Eu não desiludido com esse sei. negócio de sapato. Eu calço 44. Chego nas lojas, aí o pessoal vai me mostrar, fala assim, ó, traz o que você tem, 43, não quero nem olhar. Porque eu vou olhar, eu vou gostar e não vai ter. Traz lá o que você tem. Aí vem só com coisa feia. Olha aí um gancho de empreendedorismo. Pois é. Olha aí. Um gancho empreendedor. Um gancho de empreendedorismo. Porque Sapatos antes bonitos as pra pessoas pessoa. não cresciam tanto. E realmente tem essa dificuldade. Porque assim, você acha muito tênis. Uhum. Tênis é comum você achar de tamanhos. Tem um outro sobrinho meu que ele praticamente já está tendo que mandar fazer sapato sob medida. Porque eu não sei, essa geração agora veio diferente o tamanho das pessoas. E agora eu tô com meu segundo filho que tá na mesma pegada dele. Mãe, não tem um remédio pra eu crescer? Todo mundo cresce, eu sou o menor da turma, eu vejo ele lá jogando bola com os meninos, ele é o menorzinho da turma. Eu falo assim, já passei por isso. Vai chegar lá. Vai chegar a Vai sua chegar a hora. sua hora. É verdade. Mas é interessante essa ideia dessa versatilidade que você tem. Então, isso mostra que você tem uma mente muito criativa. Sou. Eu sou criativo. O tempo todo a cabeça pensando e brinco e lanço alguma coisa no Instagram mesmo, eu uso para poder Você é muito bem posicionado. me divertir com essa minha criatividade, né? De sair um pouco a ideia e brincar ali. Então, eu me divirto. Eu me divirto ali no dia a dia com Com todo os pacientes também, se é aquele médico que é brincalhão, que se diverte, que beija, abraça, joga pra cima, faz. Sou. Eu faço isso. É tão gostoso isso. É gostoso. Eu amo isso. Eu faço uma coisa diferente, porque para sair um pouco do comum, né? Então, acho que você colocar um pouco de energia naquela situação, né? É possível de você brincar, você trazer uma palavra de alegria, de esperança, de sorrir. Eu gosto de entender quem é aquela pessoa que está na minha frente, né? Chegou com diagnóstico de um câncer de mama, um câncer coloretal, um câncer de pulmão, não. Ele não é um Ele prontuário. não é o prontuário, ele não é aquele diagnóstico dele. Existe um ser humano, existe uma história, né? Existe uma pessoa com sonhos, né? Com objetivos,
com o que ela viveu da vida, com o que ela vive a vida, o que ela quer para a vida dela. Então, quando chega aquele momento, eu acho que a minha vontade de ter um podcast é tão grande que eu acho que é um podcast, acaba sendo... Acaba fazendo ali na hora. acaba fazendo. Eu brinco, eu falo que eu fico com minha canequinha de café, eu falo que eu sou o Jô Soares, eu quero entender aquilo ali, e Bacana. o que vem depois acontece ali da questão da perspectiva do tratamento, óbvio, mas aquele momento é um momento muito importante para o paciente, né? Às vezes, a primeira consulta, ele esperou muito tempo ele tá ali, né? Ele tá a cabeça e às vezes não é nem muito tempo, mas a situação faz com que seja. Isso. Então a gente tem que transformar aquilo em um momento que seja o mais leve possível, né? E que consiga ele falar, doutor, foi tão bom depois que eu lhe vi, que eu lhe conheci. Às vezes muda a perspectiva que eles Muda a têm, né, da perspectiva. doença, da progressão, do diagnóstico. Parece que de repente mudou até o diagnóstico na cabeça dele. A forma como ele recebe essa notícia, a perspectiva de tratamento e tudo mais. E tem que você tratar, né? Eu acho que como você gostaria que você fosse tratado, né? Fazer uma medicina humanizada. Isso é mais que importante hoje em dia para a gente conseguir tratar os nossos pacientes de uma forma mais adequada, mais humana, né? Trazer ele para perto de você, entender, e eles interagem, eles me adicionam no Instagram, eles gostam de saber da minha vida, eu gosto de saber da vida deles. A gente criar um vínculo, né? Um elo aí para você. Isso faz total diferença. Eu lembro de uma história de uma paciente que eu acompanhei uma vez no hospital, oncológica, e que, como ela, né, perdeu todo o cabelo e tudo, ela tinha coleção de perucas. E ela tinha peruca curta, longa, colorida, azul e tudo. E aí, sempre que ela internava para fazer os ciclos de quimioterapia, aí ela levava as perucas todas. E aí, distribuía a peruca para todo mundo. Então, a gente trabalhava, quando ela estava lá, a gente trabalhava no plantão com as perucas dela, era divertido. Era assim, muito bacana, era uma energia diferente que ela trazia pra gente, e aquilo, tipo assim, ela precisava da nossa energia, mas ela que trazia energia pra gente, sabe? Ela mudava completamente o sentido do plantão da gente. A gente vê que ela que estava passando pela dificuldade, pela dor, pelo sofrimento, mas ela não se abatia, sabe? Tem pacientes que marcam a vida da gente, e ela foi uma das pacientes que marcou muito. Você tem alguma história assim interessante, que emocionou, que foi engraçada, ou algum paciente talvez que tenha influenciado alguma coisa na sua vida pessoal ou profissional? Eu acho que se eu fosse relatar assim, não tem uma. Então, eu ficaria aqui o dia inteiro contando diversas histórias, né? Porque realmente é transformador. Eu falo que a oncologia mudou a minha vida, né? A forma de eu enxergar a vida de uma forma diferente. Você acha que você valoriza mais a vida agora, depois que você trabalha na área de oncologia? Com certeza, com certeza. A gente valoriza mais o básico, né? O simples. A gente talvez, quem tem a oportunidade de trabalhar com oncologia, apesar de ser uma área árdua, difícil de se lidar todos os dias, mas é algo que te transforma, que faz você mudar a sua perspectiva de visão das coisas. Então, assim, coisas pequenas que a maioria das pessoas se importam, a gente tem um olhar diferente, fala, não vou perder tempo com isso aqui, né? Valorizar muito que a gente gosta de fazer, né? Pequenas coisas, o ato de você conseguir tomar um copo de água todos os dias, né? Tem gente que não consegue por conta da doença, né? Eu falo de você sentir o gosto da comida. Então, são coisas do dia a dia, né? O fato de às vezes você conseguir fazer uma atividade física só, sem apoio, você andar. Enfim, diversas situações do dia a dia que a gente faz todos os dias e a gente não agradece e nem pensa o quanto que aquilo ali é um ato de dependência que você tem. E às vezes, por algum momento do tratamento, por algum momento da doença, você acaba perdendo. Então, acho que valorizar todas as situações. Isso que você trouxe da paciente, eu vejo muito que as pacientes de mama, né? Mulher, né? Que vai fazer quimioterapia, vai perder o cabelo. E isso para ela é muito impactante, né? A mulher, o poder da mulher mexe muito com a Eu acho autoestima. que pior do que a perda do cabelo, pelo menos relatos de pacientes que eu tive a oportunidade de acompanhar, é a mastectomia. Quando fala da mastectomia, eu acho que meio que desestrutura completamente a Porque mexe com a vaidade. a né? vaidade, a autoestima. Autoestima, com a beleza. Você já tem esse momento de fragilidade. Então, eu sempre, quando chega, ela
a gente brinca, tá, falando assim, ó, seu cabelo vai cair e tudo mais, eu tô notícia boa pra te dar. Ele vai crescer depois. Depois ele vai crescer. Aí às vezes a gente conversa, aí eu brinco, eu falo assim, você já foi loira? Não, nunca fui, nunca tive vontade. Então, agora pode você botar uma Pode ser o que quiser, loura, loira, azul, ruiva, ruiva, coloca bonita rosa. de todo jeito, não sei o quê, e aí a gente brinca e tal, não sei o quê, quando chega na próxima consulta, ela chega loira. Eu falo, não acredito. Eu não acredito. Então tem toda. É de você olhar, né, de uma perspectiva diferente. Mas. Humanizar mesmo a assistência. Deixa eu te falar, Thiago, você já teve assim algum caso de alguma paciente querer fazer assim algo que é assim inusitado na tentativa de ter a cura? Por exemplo, eu tive uma vez, eu acompanhei uma paciente, né, no hospital, que ela fez um acompanhamento aí holístico e tal, e ela decidiu que se ela bebesse urina, ela iria ser curada. E aí, teve uma vez que eu estava com ela lá no quarto prestando assistência, ela pediu um copo, aí eu peguei o copo, enchi de água e dei para ela. Não, eu quero o copo vazio. Aí eu dei o copo vazio para ela. Ela pegou, subiu na cama mesmo do hospital, agachou e fez xixi. Eu peguei e falei assim, mas por que não foi fazer no banheiro? Ela falou, não pode. Ela pegou. Ai, gente. Ela terminou de fazer e a filha dela sentada do lado e rindo. Ela terminou de fazer e ela bebeu o copo todo de urina. Eu nem sei se eu saí, eu confesso pra você que eu... Olha que a gente na área de saúde vê muita coisa, mas aquilo ali eu não suportei ver, não. Gente, eu saí porque ela disse... Aí eu depois procurei a filha dela, perguntar, ela pegou e falou assim, ela acredita que isso vai trazer a cura pra ela. E só pode ser urina quente. Quentinha da Mas hora. alguém que falou isso pra ela? Eu não sei de onde ela tirou aquilo. Eu falei assim, gente, né, que ponto as pessoas acreditam em coisas que podem ser... Eu não sei se tem algum estudo em relação a isso, nada, mas, sabe, eu achei aquilo muito... E eu não conseguia mais... Pense que eu criei um bloqueio. Na verdade, eles trazem muito chás, né? Chás de não sei o que lá, do canela do velho, e não sei o que da graviola, não sei o que, enfim. Essas questões de chá é muito perigoso, porque você, querendo ou não, pode fazer interação medicamentosa nesse chá. A gente nunca sabe. E sobrecarregar o fígado também. Sobrecarrega o fígado, né? Pode fazer hepatite e tudo mais. E assim, uma situação muito delicada que tem nisso tudo é porque existe o charlatanismo, né? Então, o que a gente vê de medicações milagrosas que são vendidas na internet. E Dr. Google, né? Dr. Sempre Google, ajudando. exatamente. E aí traz essa falsa esperança ao paciente. Às vezes, a maioria das vezes, eles cobram dinheiro por conta disso. Então, aproveita da fragilidade de uma situação para poder tirar proveito daquilo. Para mim, isso é bizarro, é triste saber que existem pessoas que fazem isso, porque o paciente ele está completamente desesperado, ele está preocupado, ele quer qualquer ficar... coisa pra viver. Exatamente. E aí se depara com uma situação dessa. Eu já tive, por exemplo, que responder uma solicitação porque, por um exemplo, uma família queria que eu prescrevesse uma medicação dessas de Google, que vende no Mercado Livre, porque achou que era o que salvar, por exemplo, o paciente. Uma coisa sem nenhum embasamento científico, sem nenhum estudo, sem nada. Uma receita de internet, né? E eles queriam o que queriam, e existiam as pessoas que vendiam um valor alto, né? Queria que custeasse. Isso não existe, né? Não tem como você prescrever algo que não tenha, ainda mais a oncologia sem evidência científica, né? Eu passo por isso todos os dias no home care. As pessoas querem porque querem determinada coisa. E a gente fala, mas não tem, a gente não tem argumentação técnica e científica para isso, então não pode. Então veio uma solicitação das autoridades querendo que eu me explicasse, né, para poder, por que não prescrever, mas assim, eles cientes de que aquilo não é nada com evidência, né, científica. A gente acredita na ciência, né, então tem que... Com certeza. É lógico que é um misto das coisas, de juntar as terapias alternativas. Sim, se elas vierem para somar, ok. Sou completamente a favor. Acredito super, né? Mas essas coisas de medicação, né? Por conta da própria interação medicamentosa, dos riscos, você coloca o paciente em risco, né? Sim. Então, isso não. E o que é que você acha sobre a medicina integrativa? Eu tenho visto que muitos pacientes estão né, com essa tendência desse acompanhamento
da medicina integrativa, e eu tenho visto também que muitos pacientes eles estão fazendo um preparo prévio antes de serem submetidos a ciclos de tratamentos oncológicos, como uma forma de fortalecer o organismo. E alguns relatos que eu tive de que assim os pacientes superaram melhor a quimioterapia, tiveram uma resposta melhor, não tiveram tanto a queda do cabelo, Uhum. a questão das náuseas, do vômito, da pele em si, Uhum. que teve uma resposta muito boa usando as terapias integrativas. Você gosta? O que é que você pensa sobre isso? Eu conheço, hoje a medicina ela está voltada e focada nessa questão de bem-estar, né? De você fazer a medicina preventiva, não mais focada na medicina curativa, né? De você fazer tudo aquilo, de você focar na prevenção, do bem-estar, né? Esse é o caminho realmente. O que a gente tem que prestar atenção é que nesse meio existem profissionais que não são tão adequados, né? E que precisa ter uma atenção redobrada, né? Isso eu falo questão de prescrição, né? Sim, De você entender, porque existem realmente prescrições ótimas, excelentes, e a terapia tem que ser individualizada para cada sim, paciente, né? Você tem que entender as necessidades dele. Isso é muito delicado, né? É algo muito amplo. Então você tem que entender que aquele paciente ele é individualizado. Então não é você repetir aquela prescrição para o que está ali do lado. Não, cada paciente é de um jeito, cada um tem um tipo de doença, cada um está vivendo um momento diferente e tem. Então essa atenção tem que ser especial. Então, mas a medicina integrativa ela veio para ficar. veio para ficar. Veio para Ela veio ficar. para ficar. Porque querendo ou não, você é corpo, mente e espírito, né? Sim. Então você ali focar na sua saúde, você como ser um todo, né? Em geral. Porque nós somos isso, né? Exatamente. Não focar ali num diagnóstico e prescrever uma medicação para aquilo. Então isso mas é algo que muito amplo, né? Pra gente debater. Com certeza. Com certeza. Eu acho que assim, que às vezes, assim, quando você não tem essa visão holística, né, o paciente chega para você por um problema e aí você vai, medica, passa medicamento, que acaba provocando as drogas, né, que são prescritas, acabam provocando um outro problema que o paciente às vezes não tinha. E é comum a gente ver pacientes eu digo particularmente porque como eu atendo paciente de home care, e às vezes a gente pega pacientes com uma prescrição de 30 itens de medicamento, de 20 e tanto, já cheguei a ter paciente com quase 50 itens na prescrição médica. Eu falo, caramba, nossa, é muita droga. E é uma para poder ajudar no efeito da outra. E eu acho que isso tende também a reduzir muito com essa questão da medicina integrativa. Exatamente. Exato. Veio para ficar. Exatamente. Tiago, eu assim, observei, você é uma pessoa que se posiciona bem no mundo digital. Você tem uma boa presença na sua rede social, você está sempre ali atuante. E eu percebo que isso, de um modo geral, é um bloqueio para muitos profissionais de todas as áreas. Mas eu acho que principalmente para os profissionais da área de saúde. Eu acho que eles têm mais assim uma cultura de mais de bastidor, não é muito aquela pessoa que gosta de aparecer, de estar em evidência. E você vem na contramão disso. Você tem um bom posicionamento digital, você fala bem, você está sempre atuante, se posicionando nas redes sociais. O que é que você acha que favorece isso? O que é que você acha que as pessoas têm essa dificuldade, essa trava na hora de aparecer publicamente? Na verdade, isso você tem que desejar fazer, né? Porque assim, muitas das vezes as críticas vão vir. Sempre. Sempre. Então, assim, as pessoas, você vê quando alguém vai brincar de fazer alguma coisa na rede social, até não só profissional da saúde, aí já fala, ó, eu tô dando uma de blogueiro aqui, eu recebo muito isso, a mensagem das pessoas, "Ô, você gostou daquilo que eu postei?" Isso que eu falo, gente, você tem que gostar primeiro, você tem que saber se posicionar, porque cada um é de um jeito. Sim, Então, existe um mercado e uma formatação, né? De que aquilo tem que ser tudo igual, né? Você tem que se posicionar de uma forma, senão isso não é agradável, você vai desagradar um N de pessoas, e não é assim. Você realmente vai agradar muita gente, mas você vai desagradar também. Isso é normal e tá tudo certo. O que você tem que fazer é não ficar nessa formatação que o Instagram, às vezes, prende você a fazer. Então, você tem que mostrar que você está sempre bem, você tem que sempre mostrar que você é bem sucedido, você tem que mostrar que você está sempre feliz, você tem que criar cards, né, para o Instagram pessoal, profissional. Aqueles textos já engessados, aquelas as informações e tal.
É ótimo você levar informação? É, mas você pode levar de uma forma diferente. Sim. Porque senão fica parecendo que você está ali folheando um cardápio, né? Sim, E é você vai, verdade. se você consultar o Instagram de 20 pessoas, os vinhos são iguais, muda só a paleta de cor, né? Então você perde, você acaba perdendo a sua Individualidade. individualidade, a sua identidade. Já ouvi diversas coisas também. Médico não pode se posicionar, expor. se expor, se posicionar dessa forma, isso não é legal. E muitas das vezes é mais uma frustração da própria pessoa, né? Você não pode se portar assim, você não pode falar assim, você não pode se comunicar assim, porque isso está errado. Mas quem disse que está errado? De onde que tirou que está errado? Então, Onde é que tem essa regra? essa regra, né? Então, acho que talvez uma formatação que você talvez era gerenciado por uma televisão em um momento e ela instituía regras sobre você. E hoje você vê que os artistas eles preferem ser livres, né? Sim. Então a internet traz isso, né? Da sua liberdade, sua. De expressão, você chegar a se posicionar. Exatamente. Você Eu usar seu celular e você se mostrar livre, né? Você pode falar o que você quiser, você pode se posicionar da forma que você quiser, porque cada um é de um jeito, né? Eu uso, por exemplo, eu gosto de muito falar sobre isso na coluna da revista que eu tenho. Fala dessa revista aí, vai deixar a gente sem essa informação. Não, eu trago a minha visão de mundo, né, sobre a minha perspectiva do que eu acho, do que eu acredito, sempre é baseado nos meus pensamentos, né? Porque é isso, a gente tem que, as redes sociais, ela traz isso para você, de você levar a informação da forma que você vê o mundo, né? Do seu jeito. Às vezes as pessoas se maqueiam de muitas coisas, mas aquilo ali fica chato, porque não é natural. Precisa ter essa naturalidade. E essa naturalidade vem quando você é você. Quando você usa a sua verdade, quando você se desprende dos seus padrões e você quer realmente ser livre, mostrar a sua identidade. E isso é fantástico, porque isso mostra um lado pessoal que talvez muitas pessoas não conhecem. Elas conhecem através de informações que elas pegam por outras pessoas. E quando elas, às vezes, veem que você tem uma semelhança com ela, isso traz mais para perto de você. Então, isso... Elas se conectam, né? Elas Porque se a intenção conectam. das mídias digitais é justamente isso, trazer conexão. Fazer E conexão. quando elas veem lá um Tiago que, puxa vida, isso é tão artificial, é tão mecânico, é tão isso, não sente nem que você é gente como a gente. E Exatamente. acaba que distancia. E quando vê que a pessoa assim ela é mais natural. Eu lembro quando teve o boom logo dessa questão de Instagram, as pessoas se posicionando, tudo era muito perfeitinho, tudo era, sabe? E aos poucos aquilo foi cansando e depois mudou. Começou a estar mais em evidência as coisas realmente mais naturais, as falas mais espontâneas, né? Aqueles erros, aqueles cenários que são cenários realmente do dia a dia, que as pessoas começam a entender, puxa, olha como é a casa de Tiago. Olha como é que Tiago vai, olha como o Tiago As pessoas veste, têm essa curiosidade, olha o né? dia a dia de Tiago. Exatamente. Saber como é o seu dia a dia, saber as O que é que você situações gosta, o que que você come, gosta, que pra você... onde vai. Exatamente. É lógico, a gente vai sempre, em determinados momentos, mostrar o seu melhor lado. Sim. E também ninguém vai ficar Mas passando... também quer ser valorizado, pelo Exatamente. amor Não de vai ficar Deus, né? passando tristeza e lamentação Não de vai redes ficar sociais. contando pobreza. Isso aí a gente vai pra psicólogo. E pra quem você vai pedir empréstimo no banco. Mas o resto a gente tem, lógico, a gente tem que mostrar, né? Claro. Coisas alegres, felizes e tudo mais, mas tem que mostrar você também, né? No Sim. dia a dia, a sua verdade, quem você é, né? Quem que está ali por trás daquele celular. É comum que às vezes você... Tipo, tem pessoas que eu conheço que quando eu vejo no Instagram, eu falo assim, caramba, tem nada a ver com a pessoa. E é algo que eu me preocupo muito. Eu sempre falo com minha equipe de marketing e tudo, e eles também têm muito essa sensibilidade de perceber quando posta alguma coisa, quando vê alguma imagem, quando está fazendo algum CAD, que fala assim, não, tem nada a ver com ela, essa não é ela. E eu falo assim, não sou eu mesmo. Eu acho que assim, a minha imagem nas redes sociais, ela tem que refletir quem eu verdadeiramente sou. Porque se muita gente me conhece, fica assim, gente, não tem nada a ver com aquilo ali, eu acho que fica até feio. É como se eu estivesse assim, vendendo uma mentira. E eu me preocupo muito com isso. Então eu sempre falo assim, não quero nada que venha distorcer a realidade de quem eu realmente sou, do que eu realmente faço, do que eu realmente tenho. E a gente vê gente que pega, sei lá, tá no estacionamento e tira foto lá do lado de uma Ferrari, pousa de rico, faz umas coisas assim, que não tem nada, do dublê de rico.
Essa é uma famosa frase de Feira de Santana. De Los Angeles. Feira Los Angeles, da Bahia. Pois é, Los Angeles da Bahia, que o pessoal tem muito isso, né? Não, lá tem muito dublê de rico. E realmente a gente percebe que as pessoas querem fingir que são o que elas realmente não são. E isso acaba, na verdade, ao invés de atraindo, eu acho que, assim, quem tem realmente interesse acaba se distanciando, porque é fake. E acho que fica feio. Mas você tem um posicionamento legal, que é difícil de ver. Eu acho que, assim, principalmente na categoria médica, eu acho que os médicos estão evoluindo muito mais nesse sentido agora, estão pegando mais esse gancho, querendo realmente tá mais em evidência, né? Eu tenho acompanhado alguns outros profissionais também da área de saúde, cada trabalho incrível, cada trabalho maravilhoso que eles estão fazendo nas mídias sociais. E, assim, hoje em dia é inevitável, o mundo tecnológico está aí, eu acho que não dá para separar a nossa profissão, seja ela qual for, da mídia digital. Eu acho que assim já é vinda casada. Não dá para você se posicionar em nada agora, se você também não estiver bem posicionado no mundo digital. Perfeito. Você falou tudo. E sua revista? Fala aí pra gente saber. Eu tenho uma coluna na revista Douro, né? É uma coluna que ela sai a cada 2 meses na revista, mais ou menos isso, né? Da edição. E é isso mesmo, é a minha opinião, a minha visão sobre temas gerais, né? Falo um pouco de saúde, falo de bem-estar, falo de situações que acontecem no mundo, né? A minha visão daquilo ali. Então, eu sento ali, eu acho que eu até psicografo, vai lá e fica legal. E sua experiência televisiva? Conta pra gente um pouco. Experiência televisiva? Eu sei que tem alguma coisa aí que você tá meio que querendo esconder da gente. Mas a gente quer saber, conta tudo. Não. Hora da verdade. Não, televisão é mais essa questão mesmo de entrevistas, né, da parte profissional. Também já fiz umas participações em algumas coisas assim, legais também. Mas já participei de um reality da plataforma da Prime Video, mas enfim, coisas bem tranquilas. Pontuais. Bem pontuais. Gostou de fazer? Gostei. Experiência diferente. Eu tinha um tempo que eu era doido para Big Brother, me inscrevi, enfim. Eu sempre gostei um pouco dessa questão de televisão e tudo mais. Inclusive, quando eu estava nos Estados Unidos, eu quis ir num talk show. Meu sonho era assistir um talk show. Fui, achei o máximo. Aí fiquei assim, nossa, um dia eu ainda vou estar lá. Então eu ainda vou ter meu talk show. Me fale quais são os seus sonhos para os próximos anos. Além do podcast, que já vai estar no ar. Me diga aí, quais são os seus sonhos? Como é que Thiago se vê daqui a 5 anos? Fazendo o quê? O que é que faz seus olhos brilharem? Coração arder assim, sabe? Meu Deus, eu preciso disso. Eu acho que daqui 5 anos é difícil, né, a gente falar assim, eu quero estar, porque a gente muda o tempo inteiro. Né? Eu sou muito, eu mudo o tempo inteiro, eu falo assim, não, eu quero estar em tal lugar, não, talvez isso não vai estar tão legal daqui mais pra frente. Mas um foco que eu tenho, eu quero estar feliz. Sim. Onde quer que eu esteja, da forma que eu estiver, eu quero estar bem e realizado naquilo que eu faço. O sucesso, ele vem muito disso, né? Porque para um sucesso tá bem financeiramente. Bem financeiramente. Resume-se estritamente a isso. A dinheiro. Para outra pessoa, ter um reconhecimento, né? Sim. Estar bem na profissão, né? Então, esse é o método esse é o pensamento dela de sucesso, né? De ser bem sucedido. Outras pessoas priorizam a família, né? Eu quero ter um casamento, preciso casar, para ser feliz. Preciso comprar uma casa para ser feliz, preciso formar para ser feliz. Exatamente. E fica sempre pensando naquele objetivo final, né? E não aproveita a jornada, né? A jornada é o mais importante. Então, eu quero, independente de onde eu esteja, como eu esteja, eu quero estar feliz e realizado naquilo que eu faço, né? Se eu estiver em determinado lugar de empresa, eu quero estar bem ali. Não para os outros, mas para mim, eu quero estar realizado naquilo que eu faço, na minha rotina, porque a gente vive pra gente, né? Com certeza. Então a gente tem que focar naquilo que a gente gosta e que nos faz bem. Nos faz bem, nos dá prazer. Nos dá prazer. A gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz. A gente tem aquilo que o seu trabalho tem que te deixar feliz, porque às vezes a gente foca muito em coisas momentâneas. Então,
Um exemplo, eu gosto muito de sair. Aí você tem uma festa legal daqui a um mês. Você foca tudo aquilo naquela festa que vai durar 4 horas no sábado à noite. E aí A você, sua com festa? a sua festa, você volta para sua rotina e você já mira em outra coisa. Então você vive um ano focado nisso. Eu não tô falando só de festa, tô falando De de tudo. tudo, né? É um carro, é uma viagem. Uma viagem, você conseguir. A primeira coisa que você tem, que você foca, conseguiu, aí você vai e fala assim, pô, consegui. E às vezes acontece de que quando consegue nem dá o devido valor. Exatamente. Por quê? Porque não aproveitou a jornada, que foi o mais importante, os aprendizados. Os aprendizados. É cair, é não conseguir, é correr A atrás, resiliência. é acordar todo dia, tá ali, é estar bem no lugar que você tá, no seu trabalho, com sua família. E entender que quando uma coisa não vai bem, as outras coisas ao redor também não vão. É, quando qualquer área da vida não está bem, acaba refletindo em tudo. Exatamente, que são dos pilares, né? Você exatamente. sustentar a sua vida em diversos pilares, não só em um. Porque se for só em um, quebrou, você caiu. Até porque a vida é sistêmica. Exatamente. A vida é sistêmica. Eu fico muito triste, sabe, Tiago, quando eu vejo profissionais que estão ali reclamando da vida que estão levando, estão insatisfeitos onde estão trabalhando, estão insatisfeitos com remuneração, com carga horária, com piso salarial, no caso da enfermagem, né, que é essa briga toda que estamos vivendo. Que ninguém sabe, né? Meu Deus. Ninguém sabe. Piso. O piso, Não o piso, piso, gente, o o piso. piso. Mas assim, o que é que eu falo? E as pessoas assim se acomodam a ficar reclamando e não fazem nada para viver uma vida diferente. Exatamente. Não buscam novas alternativas, não investem em si mesmo, não fazem novos cursos, não viajam para ver novas perspectivas, não fazem mentorias. Então, assim, vai viver a vida inteira lamentando e se vitimizando pela vida que tem. E passa ano. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. É um dia a menos, né? É, Um exatamente. dia a menos. Eu ainda faço hoje, né, algumas avaliações de paciente de home care, porque eu gosto. Porque, assim, como eu faço muito a parte de gestão e tudo da empresa, às vezes eu fico me sentindo, assim, menos enfermeira. E isso me incomoda, porque, assim, a minha essência é ser enfermeira. Eu acho que ser empreendedora, ser investidora no mercado de saúde veio como uma consequência da enfermagem. Mas a grande paixão da minha vida é a enfermagem. Acho que assim, Assistência. assistência. Eu gosto das pessoas, eu gosto do contato com o paciente, principalmente. Se for um vovozinho, uma vovozinha, então, meu Deus, caiu no meu braço, eu acabo de beijo, de abraço. Eu amo realmente isso. E esse ambiente é muito bacana. Um exemplo, quando eu estava na faculdade, vi alguns colegas, né, que já eram formados e tudo mais, e depois que entra no mercado de trabalho, aí, meu Deus, existe aquela briga, né? Médico contra a enfermagem contra o médico, contra o farmacêutico, e aquela briga e aquela confusão toda. Um dia desse eu fui refletir, eu falei assim, eu já trabalhei em muitos hospitais aqui em Salvador, em diversas áreas, da emergência, UTI, ambulatório e tal, não sei o quê. E graças a Deus eu consigo ter um excelente contato, né? E de amizade mesmo, Sim. com todas as especialidades. Eu brinco com as enfermeiras, eu brinco que acaba sendo Gente, minhas se amigas. bem um médico soubesse que uma enfermeira que não goste dele é um problema na vida dele, acabou com a vida dele. E quando eu Se o médico enxergasse o poder que a enfermeira tem, a enfermeira sabe tem, muito e ajuda muito. Você chega lá Pois perdido, facilita a vida. facilita E a deixa vida. aquele momento mais agradável, né? Então você Sim. vai para o trabalho. As relações interpessoais fazem toda a diferença em diferença. qualquer ambiente. E graças a Deus, todas as vezes que eu tive que sair de um lugar para ir para outro, então sempre foi E não foram poucas vezes. poucas vezes, foi sempre aquela despedida com saudade mesmo, né, da equipe, aquela coisa bacana de trabalhar. Ainda mais os plantões noturnos. Hoje eu não dou mais plantão, né, noturno, e não faço mais esse regime de plantão, mas já dei muito na vida. Já trabalhei muito à noite, dentro da residência principalmente, então era um momento que você chega cansado, você trabalha o dia todo estudando, Sim. à noite tem que fazer, e no outro dia virar à noite, trabalhar de novo na residência, estudar. Você fica ali 36 horas ligado, às vezes você emenda porque você precisa, né, pagar suas contas e tudo mais. Então você já chega cansado, então o ambiente já não está muito Pois é, esse é aquele ambiente carregado. E aí você consegue tirar daquilo ali algo que seja mais leve, né? Com leveza, com tranquilidade. E aí você vai fazendo
as amizades. Às vezes a equipe tem uma certa restrição, porque existiu alguma situação que não foi agradável com outros colegas e tudo mais, então já existe aquele clima meio quebrado, mas chegar junto, trazer para perto de você, e aí você vai construindo, né? Vai construindo amizade, vai construindo histórias, e aí isso Nessa, bem, né, no nessa trabalho. jornada, né? Então, quando eu vou fazer algumas avaliações no hospital, e aí, assim, é muito comum, e às vezes eu já deixo rolar mesmo acontecer, sabe? Todas as vezes que eu vou, os enfermeiros, as enfermeiras, técnico, tudo, estão reclamando que não aguentam mais, que não sei o quê, e aquela insatisfação o tempo todo. E aí eu pergunto, aí eu provoco um pouco, né, e pergunto assim, você já pensou em sair daqui? E eu vou pagar minhas contas como? Eu falo assim, mas assim, não vale a pena você estar infeliz onde você está trabalhando. Você já pensou em empreender? Eu já, mas assim, fazer o quê? Estética? Porque na cabeça do enfermeiro sempre pensa logo em estética. Eu falo assim, gente, existe um mundo de possibilidades. E aí, justamente por entender essa dor dos profissionais de saúde, essa insatisfação, confesso que comecei pela insatisfação da minha categoria, mas hoje eu vejo que muitos outros profissionais da área de saúde têm dificuldade de pensar em empreender, de realmente se lançarem no empreendedorismo, arriscar mesmo empreender e ter sucesso ou fracasso também, né? Mas pode ter resultados extraordinários. E aí, pensando nisso, que nós lançamos, né, o Pode Mais com um canal para poder dar voz a esses profissionais. E o Pode Mais é um filho do Mais na Saúde, que é a nossa plataforma digital, onde nós vamos estar, né, expandindo já para todo o país com essa perspectiva de empreendedorismo, de videoaula, uma série de oportunidades para profissionais empreenderem e para poder ajudar esses profissionais a desbloquearem a sua mentalidade empreendedora, porque muitos falam assim, não, Deus me livre, correr risco, mas aí quando pergunta você vai ver que a vida toda eles ouviram pai e mãe dizer, não, você tem que estudar, tem que fazer faculdade para ter um bom emprego, para trabalhar em tal hospital ou para trabalhar e ser enfermeiro de tal posto de saúde. Então já vem aquilo enraizado na cabeça deles. Então, quando você lança alguma coisa nova, tem gente que realmente bloqueia. O novo assusta, né? Exatamente. Traz uma resistência. E o IES, ele é justamente isso. Ele é uma imersão para empreendedores na saúde, que a gente fala sobre empreendedorismo, claro, né? Trazemos os princípios básicos do empreendedorismo, mas principalmente nós trabalhamos a mentalidade através de ferramentas de alto impacto emocional, onde nós trabalhamos justamente essa questão de desbloquear a mente do profissional que está lá, uma mentalidade clínica, pensando exclusivamente nas quatro paredes e esquece de ver que existe um mundo fora das quatro paredes do hospital, do posto de saúde, enfim. E para encerrar aqui esse bate-papo maravilhoso, foi incrível estar aqui com você hoje, adorei. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para o nosso público, o que é que você gostaria de dizer para as pessoas diante de sua experiência de vida, de tudo que você vem trabalhado e construído ao longo desses anos? A mensagem que eu deixo é que nunca é tarde para a gente viver o novo, né? O novo ele assusta, ele traz resistência, mas às vezes a gente duvida da nossa própria capacidade, né? Tem situações que são difíceis na vida e a gente fala assim, pô, se acontecesse comigo, talvez eu reaja de tal forma. E quando acontece, você tira uma força, não sei de onde, e você faz daquilo aí, do limão, você faz uma limonada. E assim é na vida, e trazendo isso para o empreendedorismo. Vai sair, vai sair. Eu tenho a língua meio presa, eu só tenho dificuldade para falar. É você acreditar em você, acima de qualquer Sim. coisa, né? De você tirar esse bloqueio da sua mente. Por exemplo, eu consigo, eu quero, eu vou focar naquilo ali, vou fazer. Então, é essa mensagem que eu deixo para as pessoas, que a gente tem uma força maior dentro da gente, que a gente às vezes duvida, mas a gente não pode duvidar da nossa capacidade. A gente tem que ir lá, ter ação e fazer. Às vezes vem as dificuldades, a gente cai, mas a gente levanta. E levanta mais forte e segue naquele objetivo. E dizer que a gente tem que focar, ir atrás e que o podcast vai sair. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Não tem Estou me escapatória. comprometendo. Não tem escapatória. Anotem aí, viu, gente, para poder cobrar do Dr. Tiago. Eu queria que você deixasse sua rede social para as pessoas que quiserem te seguir, como é que elas podem te encontrar, em que canal elas podem estar tendo acesso a toda essa experiência de vida.
Eu uso basicamente o Instagram, né? Então, @Thiago Kaique. Então, o meu canal de comunicação, né? Ainda não, apesar de ter perfis no Twitter, no YouTube, no Facebook, lá tá um pouco parado, né? Minha movimentação é o Instagram, né? Eu faço essa Então, interação gente, toda com todo mundo. sigam o Dr. Kaique, vocês vão se surpreender com as postagens dele, tá? Muito, Diferente. Engraçado, é bom, é bom. muito obrigada, Eu que Tiago. É um prazer agradeço, ter minha você querida, eu que aqui. Foi agradeço. maravilhoso. E eu queria encerrar dizendo para você, profissional da área de saúde, que deseja empreender, que ainda tem bloqueios mentais ou tem medo de se arriscar. Se você tiver interesse em participar da imersão IES, que é a primeira imersão para empreendedores da área de saúde, com foco na inteligência emocional, basta você colocar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e fazer a sua inscrição na lista de espera para as próximas turmas, tá bom? Você pode procurar também o link que está disponível aí na descrição e fazer sua inscrição. Será um prazer ter você na próxima turma. E aqui encerramos mais um episódio do Pode Mais na Saúde.